Então, como já dissemos, hoje é a nossa nona aula, aula de revisão. Nós tivemos a oportunidade de estudar nesse módulo de laboratórios um pouco a respeito da experimentação, né? Laboratórios de biologia, química, física, línguas e laboratórios falando no contexto geral, e também vimos a questão da organização de redes. Hoje, para essa revisão, vamos iniciar falando da experimentação. Você sabe que a experimentação, ela, ao longo do processo histórico, ela é algo que se fez muito presente. Quanto a isso, quando voltamos aos nossos ancestrais do período pré-histórico, encontramos o homem vivendo em cavernas para se abrigar do frio, da chuva ou do sol forte, e se alimentando de carne crua oriunda da caça. Ou seja, se vocês observarem nessa época da experimentação aqui nesse contexto histórico, a gente observa essa diferente forma que o homem tem para se adaptar ao meio, ou seja, meios para sobreviver. E aqui você observa que a alimentação, ela era feita mediante aquilo que ele conseguia através da sua caça, ok? Esse homem, ele percorre um caminho de transformações quando abandona a vida nas cavernas e parte em busca de terras novas e conhecimento, favorecendo a formação de grupos, e com isso cria-se assim as primeiras regras de sociedade. Muito bem, aqui nessa figura também ao lado fala um pouco dessa evolução. Essas conquistas do homem em relação ao meio em que ele vive, e até mesmo aqui referente aos grupos e suas formações, elas ocorrem sempre através de processos que geram transformações. Aqui no caso da experimentação, a gente observa que havia um tipo de modo de vida, e com essas conquistas e essas modificações, consequentemente, em função dessa adaptação do homem a seu meio, ela foi se configurando em outras formas. E com isso, vão surgindo aqui as primeiras regras de sociedade. E o que vem a ser essas regras de sociedade? A princípio, nós precisamos saber nos comportar em grupo. Ou seja, vivemos em uma organização em termos de grupo, e para convivermos bem uns com os outros, a gente precisa respeitar limites, regras, entender algumas normas, ok? Esses primeiros povos civilizados, eles aprenderam, entre outras coisas, a bombear água para as plantações, a transportar e a levantar enormes blocos de pedra e construir monumentos. Desafiar a lei da gravidade, enfim, foi uma constante nesse período. Aqui a gente sabe que do período das plantações, também para a questão do transportes, para o bombear a água e também levantar enormes blocos de pedra e construir monumentos, eles ficaram registrados até mesmo nessa história da humanidade, ou seja, foram conquistas. Mas aqui, no módulo de vocês, existe esse recorte temporal, né, de tudo que foi apresentado aqui para esses dias aqui, utilizando a lei da gravidade. E aqui ao lado nós temos um foguete sendo lançado, levando aqui muitas experiências a serem realizadas na órbita e fora, né, do planeta, ou seja, são conquistas que de certa forma já fazem parte da nossa história e são apresentadas também nas aulas de ciência. Com isso, pessoal, é importante frisar o seguinte: como é importante utilizar os laboratórios, né? Os laboratórios, eles são esses espaços que se fazem os experimentos. Quer falar alguma coisa? Para vocês só observarem que na experimentação o homem foi descobrindo aos poucos, né? Como hoje é nos laboratórios. O laboratório nada mais é do que um ambiente de experimentação, né, professora? Onde você descobre, né? Descobre fórmulas, descobre maneiras de transformar alimentos, produtos químicos. E assim, vocês podem tirar como base a experimentação, como os homens iniciaram na parte que eles foram pegando carnes de animais, foram fazendo as primeiras pinturas,
Recordam que a gente comentou muito isso no início, né? No início desse nosso estudo. Exatamente. Bom, vimos aí um pouco, né, relembramos a respeito da experimentação, a importância que ela tem até os dias atuais. Depois de apresentar um pouco da síntese dessa parte, vamos então ao laboratório de biologia. O universo a ser explorado no ensino de biologia é muito amplo. Podemos pesquisar plantas, animais e analisar internamente os sistemas, os órgãos e os tecidos até chegarmos ao interior das células. Sob essa perspectiva, o laboratório de biologia deve, então, conter muitas espécies de animais conservadas em formol. Algumas, porém, podem ser adquiridas na véspera do experimento em supermercados ou feiras. Bom, nós já sabemos da importância do ensino da biologia. Agora, mais importante também é poder utilizar tudo que se aprendeu na teoria na parte prática, ou seja, levar para um laboratório de biologia e testar e aprender também. E aqui ela surge, né, como essa oportunidade de pesquisar a planta, os animais e analisar também órgãos e tecidos para enxergarmos ao interior das células, ou seja, são experimentos, continuando aí essa primeira parte no foco experimentação, também se faz no laboratório de biologia. Bom, com isso, deve garantir ao aluno o acesso e a compreensão que leva ao conhecimento biológico, com a utilização dos métodos de investigação, especialmente os de caráter científico, a análise dos aspectos sociais, políticos e econômicos envolvidos na produção, na divulgação e na aplicação de tais conhecimentos. Dessa maneira, espera-se que o aluno possa assumir uma postura mais crítica e transformadora do mundo. Além de apresentarmos os conceitos, né, o referencial teórico, além de aplicarmos na parte prática, que é nos laboratórios, tanto o ensino da biologia como das demais áreas que nós vimos até agora, ela tem essa característica de fazer com que o aluno assuma uma postura mais crítica diante do que ele observa, diante do que ele lê. Com isso, a gente observa que o ato de ensinar é algo a mais do que só realizar o experimento. Ele também leva o aluno a ter uma postura mais crítica, a se posicionar diante de tais fatos. Com isso, na área da biologia, nós destacamos aqui alguns instrumentos que servem para a aprendizagem do aluno. E aqui nós vamos destacar o insetário e o borboletário. Gente, nós já vimos que os dois são organizações que vão permitir você praticar a pesquisa, realizar o experimento e principalmente catalogar cada uma das que foram identificadas, tanto em termos de insetário como de borboletário. É importante destacar também que nós residimos em uma região rica em biodiversidade, ou seja, eu posso incentivar o meu aluno a fazer a pesquisa e com isso ele vai sair ganhando. Imagina você descobrir uma nova espécie, uma borboleta, um novo tipo de inseto, que tem bastante, né? Cabe aí a gente fazer pesquisas e descobrir. E com isso, né, os dois aqui, o insetário e o borboletário, eles podem ser feitos junto com um grupo de alunos, pois assim consegue obter um número maior e mais variado de espécies que atenderão melhor à escola. Ou seja, é o experimento garantindo uma nova oportunidade de pesquisa. Quer comentar alguma coisa, Denise? Não, professora. E depois do laboratório de biologia, nós estudamos o laboratório de química. Primeiro ponto, o que vem a ser a química? É a ciência que estuda a matéria e suas respectivas transformações. Ela também estuda a energia que está envolvida nestas transformações. Ou seja, o ensino da química, apesar de algumas situações, né, muitas pessoas não gostam, mas ele tem essa finalidade também da pesquisa. Ou seja, conforme a definição aqui apresenta, é a matéria e as transformações. Ou seja,
é importante você observar que a química, ela tem essa importância também de tornar o aluno uma pessoa crítica. E você aí, futuro profissional da área, precisa entender também que não é só aplicar o experimento nesses laboratórios, é também formar um cidadão preparado e qualificado para entender e compreender as transformações que ocorrem no mundo. Aí surge uma proposta curricular do ensino de química, sob o amparo da lei, da LDB 9394 de 96, e de acordo com os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que conferem nova identidade ao ensino e propicia ao educando um aprendizado útil à vida e ao trabalho. Olha, LDB e PCNs, eles orientam quanto a essa questão do conteúdo. Existem conteúdos que devem ser levados para a vida do aluno. E aqui no ensino da química não seria diferente, né? Nós já vimos nas aulas anteriores que os conteúdos eles devem fazer essa ponte com o dia a dia do aluno, de modo que ele observe esse aprendizado teórico com algo particular do seu dia a dia. Esse conhecimento prático da atividade científica, ele é essencial a uma educação básica. Ela implica a sistematização das propriedades da matéria, e a química é a área que enfatiza as transformações e a geração de novos materiais a serem utilizados pelo homem em seu cotidiano. E aí você recorda quais são eles? Não? Então vamos lá. Primeiro são os alimentos, depois os medicamentos, materiais de construção, papéis, plásticos, combustíveis, tintas, perfumes e etc. Então, quando você ouvir falar em qualquer um desses itens aqui da nossa relação, você já sabe que eles estão ligados também à questão química. Algum comentário? Então, é só a questão que a professora falou, do aluno, ele aplicar o que ele aprende, no laboratório, ele observar isso no cotidiano dele. Um exemplo disso é agora, a professora explicou aí sobre os alimentos, que fazem parte da química, medicamentos. Então, quando o aluno ele estuda química no laboratório e ele tem essa oportunidade, quando ele começa a ver as coisas, ele começa a ver com outros olhos, que nem vocês. Vocês, a partir do momento que estudamos aqui, vocês perceberam que quando vocês olham para um alimento, vocês começam a olhar ele e relacionar, não, esse daqui tem química nele. Quando eu vou ver um medicamento, eu vejo, esse daqui foi utilizado no laboratório, onde teve que fazer o procedimento. Então isso é legal, você aplicar na prática o que você aprende dentro de sala de aula. E aqui referente aos alimentos e medicamentos, eu quero frisar esses dois pontos aqui. Eles possuem datas de validade. Por quê? Por exemplo, alguns tipos de alimentos, ao serem embalados e serem colocados à venda, eles contêm lá a data que foi embalado e a data de validade. Ou seja, a gente tem que tomar alguns cuidados em consumir o alimento naquele tempo determinado, porque caso contrário, você pode gerar algum tipo de infecção no seu organismo se você comer alimentos fora da validade. E para isso, existem órgãos aí que acompanham isso. Da mesma forma, medicamentos, Os medicamentos, eles são elaborados para finalidades específicas, isso vai depender de cada situação. Porém, eles também têm data de validade e que se você tomar o remédio vencido, por exemplo, ele pode modificar a fórmula e não apresentar o resultado esperado. Aqui nos demais itens, a perfume também, Alguns vêm com data de validade, porque pede aquele cheiro bom que cada um contém. Então, é importante você ficar atento a isso, ok? Tem pessoas que não percebem isso quando vão fazer aquisições de produtos alimentares e não observam isso. Bom, diante dessa apresentação dos itens anteriores, a gente observa que o ensino da química deve contemplar o contexto do aluno, utilizando fatos do seu dia a dia, da mídia e da vida escolar, para que ele possa compreender as transformações químicas que ocorrem no mundo e ao seu redor,
construindo e reconstruindo o conhecimento com maior interação escola, natureza e sociedade. Essa tríade aqui nós já vimos, né? A escola, a natureza e a sociedade. Ou seja, a escola é um espaço de mobilidade social, nós já sabemos, e estratificação também. A natureza envolve vários segmentos e a sociedade é onde estamos inseridos. Ou seja, precisamos passar pelas três para levar tudo isso para o contexto escolar. Continuando. Nessa nova abordagem, o estudo de química passa a ser um meio e não um fim em si mesmo, devendo propiciar o desenvolvimento de habilidades que permitam a interação e a participação do aluno no desenvolvimento científico, tecnológico e social, favorecendo conexões com outros componentes curriculares, permitindo ao educando a construção de uma visão mais ampla e articulada do mundo. Olha só, pessoal, a importância aí, né, do ensino da química. Permitir ao educando a construção de uma visão mais ampla e articulada do mundo. O Rubem Alves, ele fala muito isso, que a gente deve levar os conteúdos e associar a vida do aluno. Então, os conteúdos por si só, eles têm uma finalidade, mas quando eles são comparados com o dia a dia do aluno, eles passam a ter outra qualidade e passam a ser muito mais bem aproveitados no contexto educacional e vida. Ou seja, é o que nós vimos lá atrás, a escola e a sociedade. Quer comentar alguma coisa? Não, professora, tá bom. E aqui, laboratórios de física. Vamos começar. O que é física? A física, ela corresponde a um conjunto de conhecimentos estruturados e sistematizados, relacionados às leis e às propriedades da matéria e da energia que controla os fenômenos da natureza. Muitas são as formas de abordagem educacional empregadas na seleção, na organização e na apresentação dos conhecimentos físicos aos educandos. Olha aqui a dimensão da física, né? Conjunto de conhecimentos estruturados e sistematizados, relacionados às leis e às propriedades da matéria e da energia. Referente a isso, muitas são essas abordagens educacionais, ou seja, quando se utiliza a seleção e a organização de conteúdos. E aí se observa também a importância do ensino da física, como também a aplicabilidade dos conceitos referenciais teóricos no laboratório. E ainda é preciso dar ao ensino de física novas dimensões, apresentar uma física que explique não só a queda dos corpos, o movimento da lua ou as estrelas no céu, o arco-íris, mas também os raios laser, as imagens da televisão e as diversas formas de comunicação. É a física, né, através dessas ondas eletromagnéticas, ondas curtas, médias, ela favorece também toda essa transmissão de informações, de dados, que a gente pode entender aqui como diversas formas de comunicação. Além disso, é preciso permitir ao indivíduo a interpretação dos fatos, dos fenômenos e dos processos naturais, situar a dimensionar a interação fundamental entre o ser humano e a natureza, vendo o homem como parte da própria natureza em transformação e como transformador da natureza e de sua própria natureza pelo conhecimento científico. Viram aí a importância da física? Como ela não é o bicho-papão, como muitas pessoas falam, ela tem esse caráter, mas é importante frisar uma coisa: dependendo de como o professor conduz, ela vai ser amada ou odiada. Isso a gente sabe, né? A forma como se conduz, a didática com que se utiliza em sala de aula, ela é importante, porque ela pode cativar o aluno e também convidá-lo a ter novas experiências no laboratório e até mesmo na disciplina. E quais são as dimensões da física? O conhecimento da física é um instrumento necessário à compreensão do mundo em que vivemos e à formação da cidadania. Espera-se que o ensino de física contribua para a formação de uma cultura científica efetiva. Gente,
essa cultura da ciência, essa cultura científica é algo que precisa ser cativado no meio escolar. A gente tem que permitir, possibilitar meios de modo que o aluno tenha acesso a essas informações. A gente sabe que nem toda escola tem um laboratório de física, química ou biologia, mas sabe que nós podemos levar alguns instrumentos para a sala de aula e transformar a sala de aula em um laboratório, mesmo porque a sala de aula é por si só um laboratório. Então é ampliar mais essas oportunidades de aprendizagem, ok? Bom, de acordo com as orientações curriculares nacionais, a física ela permite elaborar modelos de evolução cósmica, investigar os mistérios do mundo submicroscópico, das partículas que compõem a matéria, ao mesmo tempo que permite desenvolver novas fontes de energia e criar novos materiais, produtos e tecnologias. Então essa aqui é uma orientação, né, da proposta curricular nacionais para o ensino da física. Então, essa pequena frase aqui, ela é ampla, cheia de significados e vai caber aí a equipe gestora, a equipe pedagógica, traçar novas metas e traçar objetivos referentes à orientação, de modo que se possa expandir na aplicabilidade da parte prática. Continuando, em sala de aula, os conteúdos devem ser selecionados em função da aprendizagem do aluno e deverão ser abordados por meio de metodologias que estimulem a ação coletiva, a fim de que a cooperação tenha prioridade sobre a competição e a produção de conhecimento, seja um ato construtivo. Bom, vimos aí então, né, um laboratório de biologia, laboratório de química e laboratório de física. Agora vamos conhecer um pouco a respeito do laboratório de línguas. Primeiramente, o laboratório de línguas é um recurso didático poderoso, pois se for bem utilizado, permitirá que o aluno tenha um aprendizado personalizado, como se tivesse um professor particular. Nós sabemos que hoje nas escolas públicas, elas ofertam o componente curricular língua inglesa, língua espanhola, são duas. Porém, a escola tem essa autonomia para escolher qual ofertar. Geralmente se faz uma consulta para se trabalhar. Mas a questão das línguas hoje, no século em que vivemos, devido às exigências até mesmo da modernidade, é importante o indivíduo ter esse domínio de 2 idiomas. O seu, a língua materna, e uma outra, geralmente o inglês ou o espanhol, que são mais falados assim no mundo. Mas aqui a gente observa enquanto componente curricular didático forte na escola. A gente sabe que hoje com as tecnologias de ponta, a gente pode utilizar várias programações, vários programas que nos auxiliam exatamente nesse tipo de curso ou trabalho com essa disciplina. Como qualquer laboratório, o de línguas tem por finalidade trabalhar o conteúdo pedagógico, trazendo os países da língua estudada para bem perto dos alunos, juntamente com seus costumes, cultura e situações do cotidiano, de modo que possam ser experimentados na escola. Bom, diversidade cultural, novos países, convivência com estrangeiros, tudo isso são situações do cotidiano que podem ser experimentadas em uma sala de aula ou na escola. Aqui, por exemplo, para nós temos agora a influência dos haitianos, né? Então, são pessoas com uma cultura diferente e algumas escolas, alguns pesquisadores já estão fazendo alguns estudos de modo que possam entender melhor e compreender a cultura deles e como serão esses modos de vida aqui. E para isso, a gente precisa falar, né, uma segunda língua, até mesmo para estabelecer um diálogo com eles também. Quer comentar alguma coisa? Lembrando aí que ficamos falando em questão de cultura, vocês podem pensar, mas professora, nós não vamos sair daqui, não vamos sair do Brasil. Mas lembrando que todos esses eventos que acontecem no país, né, que nem vamos ter as Olimpíadas, então isso gera o quê? Um fluxo maior de pessoas, de estrangeiros, e nós temos que ser receptivos, né? Então, na hora que alguém vier pedir uma informação,
nós temos que estar preparados, pelo menos para dizer assim, que não conheço a língua, né? Pelo menos para falar o básico com eles. Qual é o básico? É falar oi, tudo bem? Ah, professora, mas você quer falar? Tão difícil hoje para mim parar meu tempo para estudar, para passar mais de 1 hora estudando. Imagine passar 4 horas dentro de uma sala de aula. Hoje existem cursos de língua inglesa, língua espanhola online. Então você pode estar na tua casa, no seu momento de lazer, cuidando dos seus filhos e juntamente você pode estar acessando, né, ali o site e dando uma estudada. Também existe hoje alguns aplicativos para celular que instigam isso daí, que eles conversam contigo em inglês, que ele faz você fazer algumas brincadeiras, e tudo isso daí serve para o crescimento, porque a melhor maneira de aprender é quando a gente aprende brincando, é quando a gente aprende aplicando no nosso dia a dia. Então, às vezes, você está no teu momento de lazer com seu filho, aí você pode pensar assim, não, eu não vou atrapalhar esse meu momento de lazer para estar estudando. Ok, mas já pensou, você está ali com seu filho, aí você fala, filho, vamos assistir um vídeo da galinha pintadinha em inglês, um exemplo. Teu filho não vai entender nada, mas ele vai achar divertido, você vai estar com ele, ao mesmo tempo você vai estar se exercitando. Exatamente. E aí, diante dessa abordagem aqui referente ao laboratório de línguas, é importante e essencial que você, né, tu, técnico em multimeios, esteja atuando diretamente no laboratório, pois o professor cuida das questões pedagógicas, enquanto técnico seleciona todo o material e prepara o equipamento para as aulas. E dessa forma, o laboratório de línguas só vem consolidar o trabalho desenvolvido em sala de aula. Olha assim, pessoal, é como nós já conversamos durante todo esse módulo, você vai entrar como um assistente, a pessoa que planeja a parte prática. O professor será o seu parceiro nessa atividade, onde ele vai entrar com toda a parte teórica, vai te passar o que é necessário para que a aula dele tenha sucesso. Então você vai correr atrás do que é preciso, buscando a ajuda da equipe gestora para proporcionar uma aula também de qualidade para os alunos, que também não deixarão de ser seus alunos, porque a partir da hora em que você comanda ali essa atividade conjuntamente com o professor, vocês serão parceiros nessa caminhada, ok? Não esqueçam disso. É importante destacar que a criatividade vale muito na hora de encontrar ou adaptar novos recursos didáticos, e o laboratório de informática pode suprir as necessidades do laboratório de línguas. Assim, podemos unir a diversidade cultural com os recursos da informática. Ou seja, com os recursos da informática, eu tenho grandes possibilidades de atuar em todos os laboratórios que vimos aqui. Química, Física, Biologia, de línguas também, e o próprio laboratório de informática como recurso pedagógico. Entendido essa parte, vamos conhecer o laboratório de informática, que foi a nossas últimas aulas. Ela foi dividida em 2 momentos, né? Laboratório de informática e sistema de redes. Depois de conhecer, investigar e planejar um laboratório para o ensino de ciências e ter ideia da importância de um laboratório de ensino de línguas, chegou a vez de entender como um laboratório da informática deve ser montado, quais equipamentos e sistemas deve compô-lo e como deve ser a manutenção dos componentes deste laboratório, que é muito importante nas escolas. Nós vimos durante a aula de informática alguns componentes que são importantes para se manter esse laboratório. Vimos algumas definições, vimos a importância dos equipamentos, nós tivemos aí algumas externas que a equipe aqui organizou com muito carinho para você entender melhor essa estrutura de laboratório. Com isso, o conhecimento da humanidade, ele se evoluiu em virtude da incessante busca que homens e mulheres empreenderam com vistas a superar dificuldades ou mesmo a trazer maior conforto à sua vida, como você viu na primeira unidade, que foi exatamente falando a respeito da experimentação. A informática é um grande passo nesse sentido. Seu vertiginoso desenvolvimento no século XX proporcionou um enorme avanço em várias áreas do conhecimento.
Nós já vimos também, né, que a informática, ela é utilizada em todas as áreas do conhecimento. Vimos o exemplo da medicina, que utiliza meios, né, a questão de alguns exames que você faz aqui, o exame, e lá em São Paulo ou em algum outro grande centro, imediatamente o médico já observa e já ali manda o resultado para a equipe que está operando. Então, são várias ferramentas, são vários recursos utilizados em várias áreas do conhecimento. Arqueologia, história, medicina, entre outros. E o computador, gente? A palavra computador inicialmente designa os computadores de grande porte, uma tecnologia pouco acessível a homens e mulheres comuns. Com o tempo, apareceram os computadores de pequeno porte, chamados de microcomputadores ou PCs, né, que é o computador pessoal. Atualmente, qualquer um dos nomes refere-se ao computador pessoal. Ou seja, hoje quem não tem um computador, né? Se não tem em casa, tem no trabalho, se não tem no trabalho, tem na escola. E aí, todos os lugares hoje tem esse computador aqui, que onde você acessa informações, faz transações bancárias, enfim. Hoje o computador, a internet, tudo hoje faz parte do nosso dia a dia. Quer comentar alguma coisa? Para vocês lembrarem aí que, falando em computador, quando o computador foi criado, ele ocupava um prédio, né? Lembro que eu cheguei a comentar isso para vocês. E aí, conforme as necessidades foram surgindo, eles foram reduzindo seu tamanho. Hoje carregamos o computador na palma da mão, né? Que é um smartphone, também tem a mesma função, pode ser usado da mesma maneira. Claro que não é com a comodidade que nem isso daqui. Então, só para vocês fazerem referência o quanto evoluiu, né? Em tão pouco tempo. Porque parece que é bastante tempo, mas não é. É muito pouco tempo para essa tamanha evolução. Exatamente. Bom, e diante disso, né, a responsabilidade do técnico multimeios no laboratório de informática vai desde o monitoramento das máquinas, verificando a existência de programas, músicas ou jogos, instalados clandestinamente pelos alunos, até o controle da utilização do laboratório no horário de aula, passando pela pesquisa, como apoio às atividades planejadas pelos professores. Aqui, novamente, a importância do seu papel nesse laboratório e também, né, da sua função enquanto técnico em multimeios. Não importa onde você esteja atuando, o seu papel é muito importante nesse processo. E referente à internet? A internet faz parte do nosso cotidiano e abrange todo tipo de mídia eletrônica, além de facilitar todo tipo de comunicação. As crianças, desde muito pequenas, sabem usar a informática e esse acelerado crescimento chegou até nossas escolas como um grande atrativo para os alunos. Trata-se de um maravilhoso recurso didático para ensinar e aprender. E a internet está aí, todos nós sabemos que esses computadores evoluem diariamente e precisamos entender cada componente básico para conseguirmos acompanhar esta evolução. Então, uma máquina por si só, ela só, sem ter o acesso à internet, ela não tem tanta utilidade, a não ser que você vá fazer só alguns textos. Mas ela, com acesso à internet, ela favorece essas pesquisas e quem ganha são os alunos. E aí, vemos agora a dimensão das redes, né? A dimensão de uma rede refere-se ao seu tamanho geográfico. E esse tamanho de uma rede pode variar de apenas alguns computadores em uma sala a milhares de computadores conectados através de redes longas distâncias. Com isso, existem diversos tipos de escopo de rede, mas estudaremos aqui apenas 2, que são os mais usuais e aplicáveis em redes existentes em unidades escolares, que são as redes locais, chamadas de LAN. Elas conectam computadores localizados próximos uns aos outros, geralmente na mesma sala ou prédio, e é considerada uma rede de alta velocidade. Como exemplo, podemos citar a rede de uma escola. Vocês não esqueçam que no nosso módulo e na aula passada nós vimos, né, a questão dessa organização. Vimos a estrela, não foi? A híbrida. Qual é a outra que você lembra? Vocês têm que lembrar malha também. A malha, a diferença delas, né? Que a mais utilizada é a estrela, porque ela utiliza
uma maneira mais fácil, né, de estar arrumando e organizando. E o custo-benefício dela é menor. E uma das melhores é a híbrida, né, que ela sai um pouquinho mais cara, mas se ocorrer algum problema numa parte da rede, os outros computadores continuam conectados. E sempre lembrar que a rede LAN, ela é de pequeno espaço, né, então você tem que pensar assim, em uma sala, em um prédio, e de longa distância, que é a próxima que vamos ver, que a professora vai explicar, ela aí a gente já pode falar de uma filial para outra, ok? Ok, então, pegando o gancho, redes longas distância, WAN, né? São as redes longas distâncias, elas conectam vários computadores separados por distâncias maiores e também podem ser constituídas de várias redes locais interconectadas. É uma estrutura de maior custo e complexidade e, como exemplo, nós temos a internet. Ou seja, a internet, ela está aí à disposição de todos nós. É importante nós entendermos também a importância do seu uso e também saber usar. Porque essa última unidade aqui, por exemplo, ela apresenta algumas orientações quanto aos cuidados que deve se ter no laboratório. Que site se deve acessar, quais as preocupações que se deve ter, os cuidados, porque são laboratórios onde toda a estrutura é montada com recursos do governo federal. Eu também gosto de frisar isso. Esses laboratórios que tem nas escolas, todos eles são recursos federais. Então, se porventura um dos seus alunos acessar sites inapropriados para a prática pedagógica e se de repente tiver alguma situação envolvendo uma esfera, por exemplo, policial, então é complicado se tiver um roubo, por exemplo, então quem que vai ser acionado? Então deve-se ter muito cuidado com isso na hora de acessar algumas coisas, na hora de cuidar desses computadores. E quais são esses componentes básicos de conectividade? São os cabos, os adaptadores de rede, os dispositivos sem fio que conectam os computadores à rede. Bom, isso aqui são os componentes de uma rede e para que eu possa fazer funcionar, eu preciso dessas aqui 3 estruturas, né? Os cabos, os adaptadores e os dispositivos. Só lembrando que na aula passada nós vimos bem detalhadamente cada um deles, a função de cada um. E é importante também que eles estejam funcionando corretamente, que você tenha à mão com facilidade e disponível para que você possa montar toda a estrutura. Bom, pessoal, hoje é a nossa última aula. A gente viu aqui o módulo de laboratório de informática, distribuído também em laboratórios de química, física, biologia e a experimentação, onde foi o nosso primeiro encontro. Nós tivemos ao todo 9 encontros, sendo que o nosso último encontro foi exatamente a revisão geral. A nossa disciplina contou com uma carga horária de 80 horas, não é isso? Isso. E essa carga horária foi dividida nesses encontros. E é importante você observar que esse momento foi de crescimento, de aprendizagem. E com isso, quem saiu ganhando foram vocês que conheceram mais um pouco a respeito dessa estrutura e dessa organização. Como o nono encontro foi uma revisão geral de tudo que a gente viu até agora, eu espero que vocês tenham assimilado esses conhecimentos, tenham entendido a dinâmica de funcionamento dos laboratórios, tenham entendido também principalmente a ementa dessa disciplina, e tenham entendido também a dinâmica de funcionamento dos laboratórios. Eu penso que os vídeos, né, que foram gravados com o maior carinho na realização das externas, eles contribuíram para que você tivesse uma compreensão melhor desse processo de aprendizagem. Eu também quero dizer que foi uma grande alegria, né, poder trabalhar com vocês esse módulo. Eu também aprendi muito com as leituras. Eu penso que quando a gente se propõe a fazer um trabalho e tem essa vontade de aprender também, a gente também termina adquirindo conhecimento na área. Para mim foi muito bom, foi gratificante. Eu espero que também para vocês tenha sido um momento de grande crescimento. Hoje a nossa avaliação, né, após aqui o nosso encerramento, vamos à avaliação. E vocês não esqueçam de registrar tudo que ficou no memorial,
O memorial é esse documento descritivo, onde você vai relatar o que ocorre diariamente nesse seu processo de aprendizagem. E o interessante do memorial é que após o término do curso, você vai fazer as leituras e vai observar como você cresceu nessa caminhada. Eu penso que ele não é um documento feito de forma aleatória, mas ele é um documento que serve para mostrar o quanto você cresceu. Eu quero desejar a todos muito sucesso, muita felicidade e que vocês possam fazer uma prova com bastante tranquilidade. A prova foi feita com muito carinho. Não tem nada de diferente do que vimos aqui durante as nossas aulas. Eu passo um pouco as considerações aqui a Denise. Bom, desejo sucesso na prova, que eu sei que vocês, né, têm demais. E façam com consciência, lembrando que todo esse conteúdo que está sendo abordado, que vocês estudaram durante esses 9 encontros, é um básico. Eu espero que vocês, caso sintam interesse, tentem estudar mais um pouco, tentem ir um pouquinho mais além, porque isso daqui é para vocês mesmo, é para vocês fazer no seu dia a dia, e serve muito, isso são coisas do cotidiano, que nem a professora sempre fala, a questão de vocês comparar a teoria com a prática, com o teu dia a dia. Então, assim, eu sei que vocês já costumam fazer isso, mas aproveitem mais esse tempo, aproveitem para estudar, aproveitem para mostrar até para os seus filhos mesmo o que vocês andam aprendendo, porque esse conteúdo ele é muito rico, ele tem muita riqueza no que ele está ensinando. Excelente prova a todos, nos encontramos na próxima semana, com a nossa próxima matéria, e espero que vocês aproveitem ao máximo cada instante, né, de estudo. E lembrando que a professora falou, né, eu sempre bato na tecla do memorial. No final, deem uma olhada no memorial e vejam quanto vocês evoluíram, que isso é muito bom para vocês verem o tanto que vocês crescem a cada dia. Obrigada a todos. E eu quero dizer o seguinte, uma mensagem que eu gosto muito dessa frase que eu aprendi com um grande mestre que eu tive. Na vida não há caminho a caminhar, o caminho se faz caminhando. E esse caminho é diário, é constante e é uma busca pessoal, onde cada um vai buscar o seu fator de realização. Uma ótima prova a todos e até o nosso próximo encontro.